Vários são os filmes que tentam retratar a adolescência tipicamente americana, mas poucos são aqueles que conseguem ultrapassar barreiras culturais e atingir espectadores de todo o mundo e de todas as idades. John Hughes, diretor e roteirista de Clube dos Cinco, certamente foi um gênio em sua área. Ninguém se sobressaiu tanto quanto ele quando o assunto era retratar cinematograficamente adolescentes e situações típicas da idade, mas com veracidade e conteúdo. Enquanto muitos filmes com a mesma temática só apelam para sexo, drogas e festas, como se isso fosse não só a realidade de muitos jovens, como o auge dessa fase, o cineasta, em sua época, os tão nostálgicos anos 80, utilizava tudo o que os clichês e os estereótipos reais podiam proporcionar de bom para transmitir reflexões pertinentes de uma etapa, até para quem já havia passado por ela. Clube dos Cinco conta com uma trama muito simples, mas, por isso mesmo, extremamente divertida e fascinante. Acompanhamos 5 personagens completamente diferentes uns dos outros, seguindo os clássicos clichês do ensino médio norte-americano, porém que apresentam algo em comum: a relação conturbada com uma família disfuncional. Numa maneira inteligente de estabelecer a atmosfera e nos preparar para o que está por vir, o longa começa com um dos protagonistas lendo a redação que foi encarregado de escrever como punição. Em seguida, com poucos mais precisos diálogos, a própria movimentação e viagem da câmera pelo cenário nos permite identificar o rótulo daqueles personagens. A garota que mata a aula para fazer compras é a princesa. O menino que é estimulado a estudar mesmo na detenção é o cérebro. O garoto que fez bobagem mas foi pego é o atleta. O rapaz que atravessa a rua sem olhar para os lados é o criminoso. E a moça que sai do carro e fica avulsa é o caso perdido. A construção dessa cena é tão primorosa que, além dos estereótipos ficarem claros, é possível vislumbrar um pedaço do que esses adolescentes passam em casa e como se sentem. Vemos, por exemplo, que Claire, a princesa, é frustrada por ter um pai que acha suficiente mimá-la como demonstração de carinho ou preocupação e que não a repreende por estar de castigo. Por outro lado, Brian, o cérebro, é o típico estudante que, por causa da pressão, se esforça nos estudos para agradar uma mãe que só quer saber de resultados positivos, sem demonstrar interesse no bem-estar do filho. Andrew, o atleta, tem um pai que à primeira vista parece compreensivo, mas que na verdade não entende o filho, achando que o próprio compartilha das mesmas ambições que ele. O criminoso John chega solitário na escola, sugerindo que seus pais são ausentes, e por último, Allison, o caso perdido, sai do carro e ainda acredita ser possível receber algum tipo de carinho fraternal. Porém, este é negado quando o pai ou a mãe vai embora sem cerimônias. Em poucos minutos, o cineasta não só nos apresenta os protagonistas, como sutilmente expõe o motivo de suas angústias, que mais tarde serão exploradas cuidadosamente. Em linhas gerais, Clube dos Cinco é sobre como precisamos da atenção e do carinho dos nossos pais numa fase complicada e difícil que é a adolescência, ao mesmo tempo que critica fortemente a necessidade que temos de aprovação, não só dos familiares e colegas, mas de nós mesmos também, que nos faz usar uma espécie de máscara social, com o único intuito de agradar aqueles que convém, se encaixar em padrões estabelecidos pela sociedade e fazer parte de grupos de prestígio. Por causa da pressão que surge de todos os lados, nos sentimos coagidos a atender às expectativas que os outros impõem a nós, mesmo que estas não correspondam ao que desejamos. Abrimos mão da nossa autonomia ao desistirmos das nossas próprias vontades, gradativamente nos tornando pessoas que não gostamos de ser. Esse aspecto aparece principalmente na figura do atleta e na da princesa, 2 modelos de pessoas populares, geralmente de vida confortável, rodeados de amigos e que supostamente não teriam do que reclamar. Entretanto, o que vemos aqui são estes rótulos sendo subvertidos. Andrew aparenta ser um cara descolado, confiante, disposto a partir para a briga a qualquer momento. No entanto, esconde um lado inconformado, inseguro e hesitante. Faz aquilo que os outros esperam que ele faça, e não aquilo que quer. Claire, por mais superficial que pareça, é só uma garota delicada com medo do julgamento alheio. Suas falas às vezes podem soar arrogantes, mas não é intencional. Ela não é uma patricinha fútil. Na verdade, as pessoas à sua volta que criaram essa imagem dela, que inclusive a incomoda, mas não o suficiente para fazer algo a respeito. Ainda temos outra quebra de expectativa a respeito dos estereótipos de perdedores, aqueles que não são descolados, pelo contrário, ou são motivo de chacota dos populares, ou são marginalizados ou simplesmente ignorados. Brian é um completo nerd cujos próprios desejos foram moldados a partir das vontades alheias, precisamente dos seus pais. Ele sente que precisa tirar notas máximas nos exames, não porque seria uma satisfação pessoal, mas porque se não tirar, será uma decepção imensa para a família. Allison, por sua vez, é esquisita.
tem hábitos nada convencionais e fica a maior parte do longa sem falar nada, mas quando decide abrir a boca, consegue deixar qualquer um constrangido. É difícil saber exatamente o que ela passa em casa. Diferente dos outros, ela não se abre completamente em relação aos pais. Contudo, fica subentendido que eles não dão a atenção devida a ela e que isso a afeta bastante. Já John é o encrenqueiro, o rebelde sem causa que não liga pra nada e nem ninguém, mas obviamente só faz o que faz para chamar a atenção e inconscientemente ser repreendido, visto que não experimenta isso em casa, pois seus pais são abusivos e não estão nem aí para o que ele faz. O interessante é que esses três personagens, diferente da princesa e do atleta, parecem não se importarem com seus rótulos. Não como se estivessem infelizes mas conformados, como os dois últimos, e sim como se tivessem aceitado quem são. O grande problema, de fato, para os 5 é o relacionamento difícil com os pais. No entanto, Andrew e Claire se importam muito mais com as aparências, com o que vão pensar deles e como precisam fazer aquilo que seus amigos esperam para continuarem populares. Enquanto John, Allison e Brian não se importam com o que vão falar deles, não tentam ser socialmente aceitos por características inventadas. Brian, mesmo que diretamente influenciado pelos desejos dos pais, ainda assim é ele mesmo, tem sua própria identidade, assim como o restante que, eventualmente, mostra outras facetas. No início da história, depois dos 5 personagens terem sido estabelecidos, notamos outra característica clássica dos filmes do Hughes, a figura vilanizada dos adultos, que já havia sido indicada na falta de presença dos pais, mas que é materializada quando o Sr. Vernon, diretor do colégio e responsável por deixar os jovens de castigo em pleno sábado de manhã, mostra-se um sujeito carrancudo, nada flexível e que parece nunca ter sido estudante. O irônico é que o zelador, outro adulto, quando deparado com a afirmação de Werner a respeito dos adolescentes que a cada ano supostamente estão ficando mais arrogantes, contra-argumenta ou lembrando que não são só os adolescentes que mudaram, mas ele também, evidenciando que depois que crescemos e passamos a enfrentar de frente as adversidades da vida adulta, cheia de responsabilidades e de preocupações, de certa forma deixamos de nos divertir, como se nosso coração tivesse morrido. Esquecemos como é complicada a juventude, e como esta é uma fase que necessita de atenção e cuidado, não de sermões motivados por um senso deturpado de superioridade. Deixamos de levar a sério os adolescentes e, consequentemente, os negligenciamos, o que é terrível, já que eles são o futuro da sociedade, e se serão boas ou más pessoas só depende de como estão sendo tratados agora. Então não adianta despejar conselhos para essas crianças enquanto elas estão tentando mudar seus respectivos mundos, pois só elas sabem bem pelo que estão passando. Essa citação livre retirada de uma música de David Bowie não aparece durante a exibição à toa. Ela diz muito sobre uma das mensagens mais importantes do longa. Todas as pessoas são diferentes, mas no fundo possuem algo em comum: o desejo de se sentirem bem sendo justamente diferentes umas das outras. David Bowie passou sua carreira e vida dedicando-se a essa filosofia de aceitação. Como um camaleão, abraçou suas várias identidades e jamais demonstrou vergonha de dizer ao mundo que era livre. Pelo contrário, incentivou a quebra de padrões e conceitos, com o objetivo de encontrar a si mesmo. Clube dos 5 é um filme despretensioso. Não tenta definir os parâmetros para uma juventude e muito menos tenta moldá-la. Busca, no entanto, expor as dificuldades que a adolescência proporciona por ser uma etapa onde definimos o nosso caráter, fazemos escolhas difíceis, geralmente passamos por grandes mudanças devido à puberdade e nos preocupamos com a aprovação de terceiros. Por isso, a cena onde os 5 personagens conversam juntos é tão emblemática. Todos na mesma posição, sentados, representando igualdade, mostram que são verdadeiramente complexos quando desabafam sobre aquilo que os mais incomoda, permitindo-se serem honestos entre eles mesmos. Cada um ali tem uma história que explica seus respectivos comportamentos e expõe que eles não são simples rótulos. São seres humanos num momento determinante, cujos conflitos internos, que os perturbam recorrentemente, os fazem tomar decisões estúpidas. Ao mesmo tempo, essa é a única fase onde comportar-se de modo inconsequente e rebelde é tolerado. Por isso o longa conta com alguns momentos de pura descontração, como quando estão dançando ou fumando maconha, por exemplo. Isso simboliza a sensação de liberdade que sentimos ao adentrarmos na adolescência. Nos sentimos poderosos também, invencíveis, achando que isso irá durar para sempre, mas só quando chegamos na fase adulta que percebemos que não é bem assim. De qualquer maneira, Clube dos 5 é uma visão realista e, por que não, otimista da juventude dos anos 80. Porém, retrata tudo aquilo que incomoda internamente a adolescência de modo atemporal, nesta que é uma etapa de autoconhecimento, e tenta deixar claro que conflitos existenciais, necessidades autoimpostas e medo de não ser aceito são aspectos naturais da idade.
Todo mundo passa ou vai passar por isso um dia, e o uso dos estereótipos é essencial por exemplificar as complicações comuns dessa fase da vida. Não é uma maneira de tornar os personagens mais simples e rasos, é totalmente o oposto. É através dos rótulos que conhecemos verdadeiramente esses personagens que estão insatisfeitos com eles mesmos, que não se sentem felizes por não terem vontade própria, que odeiam se sentirem pressionados e, acima de tudo, que estão cansados da arrogância dos adultos que se acham melhores do que eles. No final, a redação sobre como se enxergam é irrelevante, visto que os adultos, principalmente o diretor, preferem vê-los como estereótipos. Porém, o importante é que esses 5 saíram do castigo se conhecendo melhor e repensando suas atitudes. Podem até não mudarem futuramente, continuarem sendo uma princesa, um atleta, um cérebro, um criminoso e um caso perdido, mas definitivamente nunca esquecerão dos momentos que passaram naquela biblioteca responsáveis por uni-los, formando o Clube dos 5. E cá entre nós, você também não daria qualquer coisa para saber o que aconteceu na segunda? Senhoras e senhores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi dito. Fique à vontade para expressar o que você achou tanto do filme quanto do próprio vídeo em si. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo. Todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo. É sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios. Talvez vocês gostem, dê uma chance. Clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal. Isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.